terminou há pouco no Supremo Tribunal Federal o primeiro dia da audiência pública que tem como objetivo ouvir especialistas em TV por assinatura no Brasil. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os debates e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Juliana. O primeiro dia de audiência terminou agora há pouco. A audiência foi conduzida pelo ministro Luiz Fux, relator de 3 ações que questionam dispositivos da lei que regulamenta as TVs por assinatura no Brasil. Hoje, especialistas, representantes de órgãos públicos e privados tiveram 15 minutos para apresentar uma posição sobre o tema. Alguns foram a favor, outros contra a lei. Veja os detalhes na reportagem de Fábio Salema. O ministro Luiz Fux abriu a audiência pública agradecendo a participação das instituições ligadas às TVs por assinatura. Para ele, a discussão das questões técnicas sobre o assunto servirá de base para a decisão do plenário, na hora em que for julgar as 3 ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo contra a Lei Federal de 2011, que regulamenta o setor e prioriza as produções nacionais. A ideia é não deixar desaparecer essas impressões da audiência pública até o julgamento da ADIM, quer dizer, deixar que essas ideias estejam bem presentes no momento do julgamento da ADIM. E essas informações estão sendo valiosíssimas porque elas são muito especializadas em relação a esse setor. Quer dizer, vocês podem observar que as exposições não têm aspectos jurídicos, são aspectos estritamente especializados da atividade. Em seguida, a vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, disse que o Ministério Público já tem uma posição formada sobre o tema, mas ela também afirmou que a audiência pública vai buscar maior conhecimento e, quem sabe, possa até mudar a posição da Procuradoria. O primeiro expositor a se apresentar foi Manuel Rangel, representante da Ação Nacional do Cinema. A instituição ganhou mais responsabilidades com a nova lei, já que cabe à Ancine regulamentar e fiscalizar a entrada de novas operadoras. Na opinião dele, a programação vai garantir mais brasilidade e aproximar o cidadão. Até o surgimento da Lei 12.485, o conteúdo brasileiro, as obras brasileiras, os filmes brasileiros eram estrangeiros em seu próprio território. Não tinham acesso às televisões, não tinham acesso aos canais pagos. Nós passamos a ter uma presença maior de conteúdo brasileiro na televisão, passamos a ter canais brasileiros dedicados à programação brasileira e esses conteúdos trazem uma maior diversidade, maior pluralidade para os cidadãos, de tal modo que nós, como assinantes, os cidadãos, passamos a ter mais acesso a mais conteúdo nas nossas televisões, ou seja, mais diversidade. O mesmo entendimento tem a Associação Brasileira de Cineastas, já que no Brasil são produzidos centenas de filmes, só que menos da metade das produções ganham as telas de cinemas. A gente entende isso como um crescimento de possibilidade de produzir, de gerar mais empregos, de ter uma perene e autossustentável indústria no Brasil. Para a Associação NeoTV, que entrou com uma das ações, a lei federal estimula o monopólio das grandes operadoras de TVs por assinatura no mercado. Assim, um exemplo é a redução de pequenas empresas que produzem interatividade em centenas de municípios brasileiros. A legislação aparentemente abre o mercado, mas ela vai trazer uma concentração muito maior. Eu citei aqui que dos novos pedidos de televisão por assinatura, 60% dos domicílios atendidos são de uma única empresa. Nós temos um associado nosso, em Mossoró, e ele tinha 5 canais locais. 5. Ele vai fechar todos. Por outro lado, a nova legislação poderia trazer danos aos clientes das operadoras, como um aumento de preço e restrições nos pacotes de canais por assinatura, conforme afirma o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. As 3 ações trazem o argumento da defesa do consumidor, dizendo que não seria necessária uma regulação, porque o serviço de televisão por assinatura hoje já reflete a vontade do consumidor. E como eu coloquei na apresentação, essa é uma afirmação complicada, porque desconsidera situações básicas, como o fato de o consumidor só ter a opção de uma prestadora onde ele está morando, ele está fidelizado a uma prestadora porque ele foi obrigado, porque ele aceitou uma promoção ou porque o decodificador tinha desconto. O deputado federal Jorge Bittar, que foi o relator da proposta de lei, discorda e acredita que a legislação, como está escrita, vai regulamentar o setor, já que o mercado estava sem critérios.
Para ele, quem questiona a constitucionalidade da lei tem outros interesses. Há os interesses dos programadores internacionais, que se veem agora obrigados a inserir conteúdo brasileiro nos canais internacionais. São interesses menores que são legítimos, digamos assim, mas que de maneira alguma são consistentes no sentido de questionar a constitucionalidade desse projeto.